Fala, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Vamos descontrair um pouco? Pois é, tem uma cena hilária que está circulando nas redes sociais de uma turminha do amor, perguntando, mas que governo do amor é esse? Eu votei no Lula e ele é muito pior do que o Bolsonaro? Nem o Bolsonaro fez isso com a gente? Eu só lembro do Bolsonaro falando. Eles vão sentir saudade de mim. Pois é, a gente vai falar sobre isso e muitos outros temas que fazem parte desse editorial. Não esquece de deixar o like, curtir e compartilhar. Bora começar? Vamos lá. Pessoal, um dos pontos que chamou muita atenção, foi matéria do Poder 360, é o seguinte: funcionários do INSS estão um pouquinho chateados com o Lula, se é que a gente pode dizer, né? Alguns vídeos que estão circulando nas redes sociais mostram os funcionários do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, reclamando do corte no salário por participação em greve. Manifestantes compararam a decisão do governo do Lula com a gestão do Bolsonaro. Até nisso eles compararam, né? E disseram, isso é vergonhoso. Nem o Bolsonaro teve coragem de fazer isso com a gente, diz uma mulher. Não votei no Lula para cortar o meu salário. Que governo de amor é esse? Questiona a outra. E é óbvio que eu não vou te deixar sem dar uma risada, sem ver essa matéria aqui. Acompanha só. Votei no Lula para cortar meu salário. Que governo do amor é esse? Agora que eles descobriram. Pois é, pessoal, o choro é livre. E assim, em solidariedade ao pessoal aí que fez o L, esperava que o Lula aumentasse os salários. Não, tá cortando o salário deles porque participaram em greve. O meu recado de solidariedade para vocês é: fodam-se, tá? Só para constar. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, matéria do Metrópolis. Pois é, essa relação do Ricardo Nunes com o Bolsonaro, tá aquela relação de amor e ódio, né? Aquela coisa que o Ricardo Nunes quer, mas não pode anunciar. É isso. Em ida relâmpago, a paulista Nunes evita exposição ao bolsonarismo, ou seja, foi lá, tirou uma fotinha com o Eduardo Bolsonaro e nada mais. O prefeito de São Paulo, o candidato à reeleição, Ricardo Nunes, teve uma passagem relâmpago pelo ato bolsonarista da Avenida Paulista deste sábado. Ele chegou a subir no trio elétrico onde estava o Bolsonaro, que oficialmente apoia a sua campanha, mas nem chegou perto do Bolsonaro, não falou com o ex-presidente e nem foi amplamente visto pelo público presente. Ele só queria mostrar nas redes sociais que ele foi, nada mais, nada menos do que isso. Inclusive, quando você entra aqui no Instagram do Ricardo Nunes, você vê que tiveram duas fotos, né? Uma foto dele escondidinho lá no fim do trio elétrico e uma com o Eduardo Bolsonaro. Veio, tirou essas fotinhas e correu. Então, assim, pro Ricardo Nunes, imagina que situação mais, assim, complicada, se é que a gente pode dizer assim, porque ele não pode declarar ser bolsonarista, afinal todo mundo sabe que ele não é. Mas se ele rejeitar o Bolsonaro, aí que a campanha dele já zerou mesmo. Então ele não pode nem abraçar e nem rejeitar. Ô situação difícil essa do menino, hein? Pois é. Um que não tá nem aí com isso e que foi lá, fez o auê, foi barrado, incomodou muito o Silas Malafaia,
foi o Pablo Marçal, mas o Pablo Marçal está sendo questionado. O Pablo Marçal chegou de uma viagem que ele foi a El Salvador. E todo mundo estava na expectativa de que ele tivesse uma reunião com o Nayib Bukele, ou Bukele, que é o presidente da região de El Salvador, né, do país El Salvador. Acontece que o pessoal falou que foi um fiasco, né, que o Marçal acabou dando com os burros na água. Matéria do Metrópolis. Candidato à Prefeitura de São Paulo avaliaram como um fiasco a viagem internacional do adversário, o Pablo Marçal. O influenciador, que prometia internacionalizar a campanha e falar com alguns presidentes, retornou ao Brasil nesse sábado para participar do ato de 7 de setembro na Avenida Paulista, mas chegou após o fim do evento e foi impedido de subir no trio elétrico, né? Alguns aqui falam que foi o próprio Malafaia que impediu ele de subir. O Malafaia ficou todo nervoso, falou: o Pablo Marçal veio só para tirar foto e postar nas redes sociais para campanha, deveria ter vindo antes, mas ele estava nessa viagem. A viagem de Marçal se resumiu a uma estadia de menos de 3 dias em El Salvador, onde visitou um presídio e publicou vídeos em frente ao Palácio do Governo. Ele não conseguiu se reunir com o presidente do país, Nayib Bukele, ícone da direita mundial. Segundo integrantes da campanha do candidato, ele também pretendia encontrar com os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e com o presidente da Argentina, Javier Milei. Antes da viagem, aliados do candidato do MDB, Ricardo Nunes, temiam que se Marçal se publicasse uma foto ao lado de Donald Trump, por exemplo, poderia se consolidar como uma unanimidade entre o eleitorado de direita na capital. O retorno antecipado do influenciador foi sentido como um alívio, ou seja, está todo mundo aliviado, né? O Boulos, o Nunes, a Tabata, todo mundo, porque se o Marçal tivesse se encontrado com o Trump, com o Milei e com o Bukele, estava consolidada a sua eleição. Acontece que até agora, né, a previsão do Marçal era fazer todos esses eventos até o dia 10, né, nós estamos no dia 8. Dizem que ele deu uma pausa, voltou para poder participar dos atos e vai retornar para El Salvador. Então, vamos esperar para ver o que vai rolar, né? Na sua visão, foi um fiasco, foi um fracasso ou não? O que vale é tentar. Ou ainda está em plano ainda e ele pode conseguir. Qual que é a sua visão? Coloca no comentário aqui para mim. Vamos lá, vamos falar do 7 de setembro um pouquinho. Isso aí que, sabe, ainda vai circular muito pela República das Bananas aqui do Brasil. Pois é, matéria do Estadão. Churrasco de Lula. Pois é, depois do 7 de setembro teve um churrascão lá com Lula, né? Churrasco de Lula, Moraes e ministros, após desfile do 7 de setembro, tem piadas sobre o ato bolsonarista. Sabe, uma coisa nos chama muita atenção, eles não têm nem preocupação mais de manter as aparências. Não, vamos fingir que nós somos poderes independentes. Nem isso mais, né? Nem isso mais. E aí, sabe, a verdadeira piada é saber que não tinha ninguém do povo lá com eles, né? Então, assim, foi um fiasco o evento. Não deu população, não foi gente, enquanto que o movimento do ato na Paulista nitidamente movimentou muito mais pessoas, ou seja, mostra uma sinalização de que o povo, sabe, está extasiado de tudo isso. O Poder 360 divulgou uma matéria, alvo de bolsonaristas, Moraes participa do 7 de setembro. O ministro do STF compareceu ao desfile cívico-militar realizado em Brasília. À tarde, Bolsonaro e outros líderes da oposição farão um ato em São Paulo, né? Essa é a matéria de ontem, mas o que eu quis trazer para vocês é essa foto, tá? Essa foto está circulando nas redes sociais, está viralizando nas redes sociais com a seguinte legenda: Lula abraça seus eleitores, tá? E aí a interpretação é com vocês, vocês colocam no comentário aí, tá? O que vocês entendem por isso. Mas enfim, matéria da Revista Oeste trouxe um pouco, né, de um conflito que está acontecendo dentro do próprio governo Lula com o caso lá da Aniele Franco e do Silvio Almeida, né, que está circulando nas redes sociais, muitos memes. Cara, pegou o lance dos memes, não adianta.
Sabe, a partir do momento que vira charge, vira meme, teve uma charge do André Guedes que o Silvio Almeida chega no limbo dos cancelados, né? Ele foi cancelado. Aí apelidaram ele de o Taradão. Ah, o Taradão chegou. Então, assim, é inevitável. Matéria da Revista Oeste. 6 ministros do governo ignoram o 7 de setembro de Lula. 6 ministros do governo de Lula não compareceram ao desfile de 7 de setembro na esplanada dos ministérios em Brasília. As ausências ocorreram em meio à denúncia de assédio sexual contra a ex-chefe da pasta dos direitos, contra o ex-chefe da pasta de direitos humanos, o Silvio Almeida. Enfim, o que ficou demonstrado é que houve uma ruptura, sim, sabe? E o governo Lula aqui, ele foi engolido nesse tema pela sua própria agenda woke, né? Porque se você tira o Silvio Almeida, um dos poucos negros do governo Lula, é racismo. Ah, mas ele assediou, ou supostamente assediou, uma mulher, que também é negra. Cara, se fosse uma mulher branca, né, de direita, dane-se. Podiam fazer e não ia dar em nada. Agora eles entraram aqui, eles conflitaram dentro da própria agenda woke deles. Então, aí o negócio ficou um tanto quanto mais complicado. O ministro Alexandre de Moraes, ele deu decisões, né, caçando perfis da Rumble, plataforma que foi embora do Brasil, desistiu de ficar aqui no Brasil, do Twitter, plataforma que foi expulsa do Brasil, e do Discord, né? Então, foi feito recursos dessas plataformas contra bloqueios de perfis de pessoas de direita, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta sexta-feira rejeitar recursos de empresas de redes sociais contra decisões do ministro Alexandre de Moraes. Ele havia determinado o bloqueio de perfis que supostamente espalham desinformação. A decisão unânime é da primeira turma da corte. A análise ocorreu em julgamento virtual em que os ministros votaram eletronicamente. Os magistrados seguiram o voto de Moraes. Segundo este último, as redes sociais Rumble, Twitter e Discord não podem se opor juridicamente às decisões que envolvem os usuários da plataforma. Resumindo, o Alexandre de Moraes mandou censurar usuários das redes sociais. Segundo o Alexandre de Moraes, é gente que espalha desinformação. É simples assim. É isso que aconteceu. Olha, eu acho que fulano de tal, inclusive cidadãos, né? Você é um bom repórter. Comuns, divulgaram suas opiniões, publicidade, e ele encarou que isso é divulgação de desinformação. E, portanto, caçou as redes sociais, tirou o perfil. Cara, eu vejo tanto a esquerda divulgar cada coisa que é a mais cabeluda, como, por exemplo, que a facada no Bolsonaro nunca aconteceu. Se para mim isso não é desinformação, não sei mais o que é. Mas o perfil dos caras continuam firme, forte, lindos e maravilhosos, né? Então, o que o tribunal decidiu? Não, olha, tirou o perfil, a única pessoa que pode recorrer é o dono do perfil. A plataforma não pode recorrer por eles, né? Então, tirou a possibilidade da plataforma recorrer. E aí, para selar uma união indiscutível, o último indicado pelo Lula, que é o Flávio Dino, e isso aqui é uma ironia do destino, se a gente observar isso, né? O último indicado aqui pelo Lula, que é o Flávio Dino, chamou o Moraes de amigo, defendeu ele e disse que ele tem coragem e independência. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, usou as redes sociais no sábado e uma divulgação nas redes sociais, né, para defender o colega de corte e também ministro Alexandre de Moraes. Defender uma pátria justa e democrática nos termos da Constituição. É o trabalho que me dedico no Supremo, onde aprendo com mestres e amigos, a exemplo de Alexandre de Moraes, escreveu o magistrado maranhense. Abre aspas. É um juiz que tem a coragem e a independência necessária para fazer o certo. É o que verdadeiramente importa, finalizou o Flávio Dino. Deu a impressão de que ele utilizaria ali os fins justificam os meios, né? Mas enfim, a gente sabe que muita coisa foi exposta depois dessa nova linha, né, de atuação
do Supremo Tribunal Federal, e os internautas, inclusive o Leandro Rochel, ele resgatou uma publicação do Olavo de Carvalho. E eu queria que vocês comentassem esse recado, que foi em dezembro de 2020, quando começou o caso lá Daniel Silveira, lá em 2020, aconteceu essa publicação do Olavo de Carvalho. E aí eu queria que você me explicasse o que é o seu posicionamento sobre isso. Ele escreveu: prezado Bolsonaro, se o seu governo não fizer nada para proteger contra a censura e a perseguição policial, aos internautas que o apoiaram, logo todas as vozes a seu favor serão caladas e você só poderá viver da caridade dos seus inimigos. É isso que você quer? Cara, isso gerou uma discussão pesada, né? Porque muita gente hoje tem críticas ao Bolsonaro falando, olha, o Bolsonaro agiu demais dentro das 4 linhas da Constituição. Então, teve um internauta aqui que perguntou, mas você queria que o Bolsonaro fizesse o quê? Leis, né? O Bolsonaro não faz leis. Você queria que o Bolsonaro tivesse agido como? Cara, essa é uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta mesmo. Então, muitas coisas eram defendidas naquela época, né? Coisas fora das 4 linhas da Constituição e coisas dentro das 4 linhas da Constituição. O que eu acho? E assim, isso é só a minha opinião. O que eu acho que o Bolsonaro deveria ter pressionado mais? Primeira coisa que ele deveria ter pressionado era a reforma do judiciário. Eu acho que deveria ter tido uma pressão. Olha, o Bolsonaro tinha as emendas e tem hora que você tem que sujar as mãos um pouquinho. Assim como o Lula usa as emendas para provar tudo que não presta para o nosso país, o Bolsonaro deveria ter usado isso. Falar, olha, eu vou articular aqui, eu preciso de uma reforma do judiciário. O México acabou de aprovar uma reforma do judiciário. O México diminuiu o número dos juízes, tá? De 11 passou para 9. Os juízes serão eleitos pelo povo, tá? Para mandatos de 12 anos. Então, no Brasil, o que poderia ter sido feito, sabe? E todo o foco do governo deveria ter sido dedicado a isso, tipo, olha, enquanto não aprovar isso, não anda um projeto mais. A gente não manda uma emenda, não faz nada para vocês. Vou segurar todas as emendas, não pago para ninguém. Era mandar de no máximo 8 anos, igual os senadores, eleitos pelo povo, igual os senadores, ou seja, equiparar os ministros do Supremo Tribunal Federal literalmente aos senadores. É isso, tá? E a possibilidade de reversão das decisões do Supremo Tribunal Federal que não são direcionadas ao Congresso Nacional, né? Então, por exemplo, questão das emendas PIX, o Congresso não poderia reverter, mas decisões que o STF toma contra, por exemplo, o X, o Congresso poderia reverter. Esse é um ponto. Segundo ponto que, na minha visão, também deveria ter sido feito, né, dentro do Judiciário. Deveria ter sido aprovada uma PEC, retirando todo e qualquer poder do STF de decisões sobre questões criminais. Todas, tá? A última instância deveria ser o STJ. O STF só deveria decidir em questões genéricas. Impedir, proibir o STF de julgar qualquer coisa sobre pessoas e só sobre casos, só sobre as leis. Não, essa lei é constitucional, essa lei é inconstitucional. Limitar a atuação do Supremo Tribunal Federal. No sentido de que, olha, você não pode ser simplesmente uma corte penal. E é o que o STF se tornou hoje. Se tornou a maior vara criminal de todos os tempos. Por exemplo, os presos do 8 de janeiro não deveriam ter ido para o STF. Tá? Então, assim, para evitar... E outra, trabalhar o fim do foro privilegiado. Né? Tirar o poder do STF de condenar ou soltar, condenar pessoas da oposição da direita, como presos do 8 de janeiro, ou de soltar bandido, como André do Rap. Tá? Isso aí precisava de uma PEC.
pelo menos era o meu ponto de vista aqui, né? Então, eu concordo com o Olavo de Carvalho. Você pode ficar bravo comigo, mas eu concordo com ele, sim. Por fim, mas não menos importante, era para ser um vídeo curto, mas eu não dou conta, eu não largo vocês mesmo. Vamos lá. Na Venezuela, todo mundo que contesta o governo acorda achando que será preso. Eu conto, vocês contam, que não é só na Venezuela, que todo mundo que vai para uma manifestação, que contesta, que também tem o mesmo medo, né? Então eu vou contar, não é só na Venezuela que isso acontece. A Maria Corina falou que lá na Venezuela tá assim. Só que tá acontecendo uma ação interessante, tá? A Argentina está encabeçando e o Milei está tomando uma postura de líder no sentido de que, olha, eu quero Maduro preso e enforcado de preferência, igual o Saddam Hussein. A Argentina fez um pedido oficial que o Tribunal Penal Internacional emita uma ordem de prisão contra o Nicolás Maduro. O Ministério das Relações Exteriores da Argentina pediu nesta sexta-feira ao Tribunal Penal Internacional que uma ordem de prisão seja emitida contra o ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro, e outros líderes do regime, diante do agravamento da situação após as eleições presidenciais de 28 de julho no país. Então o Milei comprou essa briga aqui e falou, não, eu quero Maduro preso. É uma denúncia formal e oficial da Argentina contra o Maduro. E sabe, tem hoje uma teoria aí de que o Elon Musk vai tentar fazer a mesma coisa com o ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil. E que ele poderia contar com a ajuda da Argentina também. Cara, seria um conflito grande, porque o Milei, essa semana, ele fez muitas críticas ao Alexandre de Moraes, ao Lula, e chamou o Brasil de ditadura. Tá? Então, cada vez mais o Brasil passa essa imagem de autoritarismo, de ditadura para o Brasil. E o Maduro aqui pode haver contra ele, e eu não sei como, até hoje não existe, né? Nenhum país teve coragem, precisa de um cara peitudo igual o Milei ter coragem de pedir a prisão do cara, né? Achei super interessante isso aí, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um editorial. A gente volta daqui a pouquinho. Eu juro que eu tô tentando fazer uns vídeos mais curtos, mas eu gosto de conversar com vocês, tá bom? Pessoal, obrigado. Agora falando sério, olha, é um momento que quando eu estou com vocês, eu sinto muita gratidão, tá? Eu gosto muito desse bate-papo. Parece que o dia que eu não faço um editorial, o dia não foi completo, tá? Então, gratidão a todos vocês pela confiança no nosso trabalho, tá bom? Abraço, até daqui a pouco.